Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. Com calma e tranquilidade, abrimos os nossos olhos espirituais no dia de hoje para receber o que de melhor a vida tem a nos oferecer em experiências libertadoras. Nesse agora, podemos observar as mudanças que se operam dentro de nós e que nos impulsionam naturalmente a seguirmos a nossa trajetória de vida, cada vez mais identificados com a nossa verdadeira identidade de seres imortais, o que na prática significa um modo de viver mais centrado, mais equilibrado e mais genuinamente conectado com o que se passa em nossos corações. Nesse período, passamos a observar melhor as pessoas que fazem parte do nosso núcleo relacional e, com um olhar atento, desprovido do julgamento, vamos identificando o que cada uma delas fala ao nosso respeito, assim como vamos reconhecendo os padrões de conduta que se repetem nas relações que estabelecemos com as pessoas, de maneira que em determinado momento alcançamos a condição de agradecer a essas pessoas por espelharem em nossa direção os aspectos não iluminados existentes em nosso modo de atuar no mundo, que nos mantiveram cativos em circuitos de dor. Quando conseguimos fazer a travessia completa desse processo, mudamos a frequência de energia com a qual nos relacionávamos com as pessoas, deixando para trás o modo dor. Mudamos a nossa conduta, a nossa fala e a maneira como lidamos com cada postura inconsciente ainda mantida pelas outras pessoas que estão seguindo também em seus processos de despertamento em ritmo próprio. Nós nos despertamos do jogo do inconsciente que jogávamos com as outras pessoas e dessa forma nos liberamos de desempenhar os papéis que desempenhávamos, seja o de vítima da situação, seja o de agente controlador ou simplesmente o papel daquele que aguarda que o outro mude a sua conduta, para que somente após esse feito consiga ser feliz. Ao largarmos os papéis que desempenhávamos de modo inconsciente em nosso núcleo relacional, abrimos mão do vínculo de dependência emocional estabelecido com os outros seres. E com isso, alcançamos a permissão interna que nos faltava para sermos felizes com o que somos, sem esperar que algum tipo de validação ou de valorização venha do exterior. Assim, podemos compreender que a liberação dos vínculos de dependência emocional corresponde a uma etapa fundamental em nossa jornada de libertação, uma vez que para cada relação de dependência emocional estabelecida em nosso modo de viver, existe o apequenamento de dois seres divinos que foram criados para a liberdade e para a plenitude de vida. A dependência emocional não é uma expressão do divino amor. Ela nasce de uma parte carente, insegura e amedrontada de nós, que acredita precisar de uma sustentação mais forte para caminhar nessa vida. Ela pode ser comparada
as rodinhas que colocamos na bicicleta para a criança aprender a usar a bicicleta como veículo de locomoção sem sofrer quedas. Em determinado momento, porém, as rodinhas precisam ser retiradas, pois os seres jovens e adultos não andam com rodinhas em suas bicicletas. Eles têm mais liberdade, mais autonomia e acreditam que podem se movimentar pelas ruas sem cair da bicicleta a todo momento. O mesmo movimento deveria acontecer com os relacionamentos humanos, com o avançar da idade cronológica e a conquista da maturidade. Os seres humanos deveriam aprender a se relacionar uns com os outros sem precisar se sustentar emocionalmente em outras pessoas. Afinal, a sua bicicleta emocional deveria ser uma bicicleta de adulto, uma vez que ele já cresceu e amadureceu o suficiente para transitar pelos caminhos da vida com autonomia e desembaraço. Todavia, sabemos que na prática não é assim que acontece, pois grande parte dos seres humanos acabam estabelecendo relacionamentos de dependência emocional que os impede de avançar em sua trajetória ascensional e de se dedicarem com prazer e alegria ao que aqui vieram realizar como propósito existencial. Ao invés disso, precisam estar muito perto das pessoas com quem estabeleceram esse vínculo, de modo que tanto uma como a outra não podem crescer, não podem expandir a sua expressão nesse mundo, não podem prosperar, porque estabeleceram entre si um pacto inconsciente de dependência emocional que retira de cada uma o brilho pessoal e as mantém cativas dentro de um circuito de dor e sofrimento. Esse pacto funciona como uma espécie de dança, na qual um conduz e o outro se deixa conduzir. Um dá o comando e o outro obedece. Um atua como vítima e o outro como salvador. Um atua como provedor e o outro como receptor. Entre tantas outras possibilidades de arranjo que se dão, todas elas mantidas de modo inconsciente pelos seres que mantêm a relação no estado de dependência emocional. Nesse período, porém, no qual os seres se despertam para a realidade maior da vida e buscam respirar o ar da liberdade, muitos desses relacionamentos cativeiros estão sendo desfeitos e dando lugar a relacionamentos nos quais os seres envolvidos sejam respeitados e considerados como seres íntegros que não precisam de rodinhas para pedalar a bicicleta da vida. Os seres que se despertam para as verdades maiores da vida passam a compreender naturalmente que não há motivo para seguir vivendo de modo apequenado, à sombra de outros seres. Dessa forma, desmancham dentro de si mesmo o ponto de ilusão que sustentava a relação em modo de dependência emocional, ao passo que começam a descobrir por si mesmos o quão maravilhoso é sentir-se livre e poder manifestar com autenticidade as verdades que se encontram em seus corações. Os seres descobrem a sua força interior, assim como descobrem
a alegria de ser quem verdadeiramente são, em luz e em amor que liberta. Fiquem em paz, amados seres, mantenham-se firmes e confiantes enquanto deixam cair as ilusões que já não mais precisam seguir ao seu lado em sua jornada de libertação. Somos irmãos e com amor e consideração os acompanhamos. Namastê.